Boa tarde, pessoal. Nós hoje, dando continuidade à nossa disciplina, vamos conversar sobre o capítulo de higiene e sanidade. Para o sucesso de uma criação, 3 fatores são primordiais: a genética, a alimentação e a saúde dos animais. Os animais sem saúde não podem produzir satisfatoriamente, assim como os animais sem uma boa alimentação também não produzem o suficiente. Dito isso, nós vamos inicialmente falar um pouco sobre sanidade, higiene, a parte de higiene. A higiene são aqueles cuidados que você tem que ter diariamente no seu centro de manejo para que os animais não venham a contrair doença. Obviamente que se você faz uma higiene perfeita no seu centro de manejo, pode ocorrer doença, mas é com muito mais raridade do que se você não fizer esta higiene. Quando eu digo você, eu estou falando no seu tratador, não é você como técnico que vai fazer isso, mas você tem que orientar o seu tratador para fazer essas medidas de higiene. Bom, aqui nós estamos mostrando para vocês nessa foto, 4 fotos aí, um grupo de pessoas trabalhando no centro de manejo. Inicialmente você vê aqui esse tanque cheio de graveto dentro, tá certo? Cheio de material dentro. Esse outro coxo cheio de resto de alimento, botaram alimento para os animais, não tiraram. Aqui embaixo tem um saleiro, e esse grupo de alunos, eu acredito que sejam alunos, estão aí fazendo uma prática de manejo. Assim como lá em cima, a gente está vendo também uma prática de manejo na cura da polidermatite, colocando a pata traseira do animal dentro de uma garrafa PET, que com certeza dentro dessa garrafa tem uma substância que vai eliminar as bactérias que estão no casco do animal. Bom, tudo isso são coisas que diariamente você tem que estar olhando. Você não pode deixar esses coxos sujos. Seu tratador tem que se acostumar a retirar a sobra da comida de manhã, porque se ele colocar uma outra comida em cima dessa sobra, aí essa sobra está fermentada, vai trazer problemas para o animal. Agora vamos ver o seguinte: a definição de manejo sanitário. A definição é essa: são medidas profiláticas e curativas. O que é uma medida profilática? É uma medida que você toma antes da doença acontecer. E o que é a medida curativa? É a medida que você toma depois que o animal está doente e você aí vai entrar com a medicação para curar a doença. Obviamente que você deve sempre pensar em fazer as medidas profiláticas, para evitar ter que fazer as medidas curativas, que sai mais caro e o animal vai perder peso, poderá inclusive morrer. Para você ter a salubridade do rebanho, o rebanho está sempre são, sem doença, você tem que se preocupar primeiro com o quê? Manutenção da limpeza. Manutenção da limpeza é aquilo que eu falei inicialmente. Varrer diariamente o centro de manejo, pelo menos, se não diariamente, mas pelo menos uma vez por semana, aplicar lança-chama para poder queimar alguma bactéria que tenha no solo, nas paredes, nas cercas. Controlar a doença. Se você tem um animal doente, aí você controla a doença, porque senão não vai passar para outro animal. O animal está com linfadenite,
Então você tem que curar aquela linfadenite para evitar que aquele calor se estoure e as bactérias se vá para um outro animal que esteja são. Fazer um registro do controle sanitário. Esse registro do controle sanitário é o que a gente chama de escrituração zootécnica. Você tem que saber quando vacinou, porque você tem as vacinas que faz normalmente no rebanho. Vacina contra a clostridiose, vacina contra a raiva, se você quiser fazer. Então, essas vacinas, você, quando fizer, tem que registrar lá no livrinho, que é para você saber quando vai chegar a próxima época de vacinar. Se os animais tiverem algum ferimento, você tratar esse ferimento, porque esse ferimento pode ser uma via de entrada de micro-organismo. E principalmente a questão das bicheiras. E também eliminar possíveis focos, que são animais doentes. O animal doente, você bota no isolamento. Se o animal morreu, as carcaças você tem que enterrar e não jogar no pasto, porque ali vem o urubu como uma parte da carcaça, mas vai ficar espalhado no solo as bactérias ou vírus, aquele agente patogênico que tiver causado a morte. Resto de aborto, uma fêmea abortou, ou você fez uma cirurgia, de linfadenite, esses restos você tem que enterrar ou queimar. Seringa, agulhas, frasco vazio, tudo isso você tem que ter um local adequado para colocar. Não joga, porque se tu joga, tu está trazendo problema para o teu rebanho, problema futuro. Poderá ter ou não, mas por via das dúvidas, você procura manter isso, cada qual no seu lugar. Os animais doentes, tu separa, isola e vai tratar. Animais que morrem, tu vai enterrar esses animais. Se possível, quando faz a cova, a gente coloca cal sobre o animal, que é para poder eliminar os agentes patogênicos. Se não, só enterra. O animal abortou, você fez uma cirurgia qualquer, aquele algodão, luvas, seringas, agulhas que você usou, tudo isso você tem que juntar, queimar ou enterrar muito bem enterrado. Bom, aí mostrando agora uma foto de um centro de manejo. Olha aí, tu olha para essa figura do lado esquerdo, em cima, tu vê aí uma porção de saco cheio, jogado no meio do centro de manejo. Isso é correto? Não, esse saco deveria estar no galpão, no local adequado. Nessa foto de baixo, também do lado esquerdo, é um AP suspenso. Tu olha, tu vê embaixo essa parte escura, essa parte preta. Isso aí são fezes. Os animais dormem sobre o piso ripado, defecam, a fezes cai embaixo. O ripado é para isso mesmo, é para a fezes cair embaixo. Só que você tem que limpar, porque senão aí vai acumular essa fezes, vai acumular mosca e vai incomodar o animal. Do lado direito, você tem agora duas figuras também. Embaixo, você tem aí um coxo com resto de comida, lá em cima outro coxo também da mesma maneira. Então a gente tem que ter o cuidado de manter esses instrumentos de uso diário sempre limpos. Aqui nós estamos mostrando como fazer diariamente a limpeza do bebedouro. Você está vendo aí o funcionário lavando o bebedouro, e isso do lado esquerdo, e do lado direito você está vendo o funcionário fazendo a varreção do centro de manejo. Isso é que é o correto. Olha lá, tem uma esponjazinha lá em cima, esse que está lavando o bebedouro, tem uma esponjazinha para poder passar dentro do bebedouro, porque o animal gosta, assim como nós gostamos de uma água pura, o animal também gosta de água pura. Uma água que não seja pura vai trazer também problema para ele. A retirada das fezes. Diariamente os animais defecam.
Se eles só dormirem no centro de manejo e durante o dia ficarem no parque, é uma quantidade de fezes menor. Mas se for um sistema intensivo, que o animal passa o dia dentro do centro de manejo, a quantidade de fezes é bem grande. Então, tu tem que te preocupar com isso. Então, tu tem que treinar os teus tratadores para fazer essa limpeza diariamente. Aqui, nós estamos vendo o seguinte: o camarada fez a limpeza lá do centro de manejo, juntou as fezes, e agora ele vai jogar essa fezes fora. Ele vai jogar onde? Numa esterqueira. Não é sair com o carrinho de mão e jogar a 10 metros, 15 metros de distância ali do centro de manejo, ele joga ao relevo. O local para armazenamento, você está vendo aí, do esterco, vai ficar cercado, afastado no mínimo de 50 metros da criação e 200 metros da residência do tratador. Se a casa do tratador é próxima ao centro de manejo, que normalmente você põe o tratador, vai morar relativamente perto do centro de manejo para facilitar a vida dele, para ele estar em casa, tomar o café, rapidamente está lá, vem para a merenda, na hora da merenda, e rapidamente está no centro de manejo. Então você tem que se preocupar com isso. Não coloca muito perto do centro de manejo e nem da casa. 50 metros para o centro de manejo, 200 metros para a residência. Aí esse esterco vai ficar, ele vai passar por um processo de curtição, e é um material que você pode vender, se é um adubo orgânico de boa qualidade, você pode levar para as suas capineiras, para os seus plantios. Com isso você diminui o custo de produção, porque você não vai precisar usar adubo químico, e como vocês sabem, já devem ter visto em outra disciplina, o adubo orgânico, ele também melhora a qualidade do solo. Além de ter os nutrientes, ele também melhora a qualidade do solo, melhora a aeração do solo. E aqui embaixo nós estamos vendo o seguinte: a aplicação da vassoura de fogo ou lança-chama. Isso é uma desinfecção que você faz da instalação. É diferente da varreção, que você faz diariamente, ou faz semanalmente, dependendo do seu manejo. Já que a desinfecção, você faz de 6 em 6 meses. 6 em 6 meses é suficiente. Agora, se houver uma mortandade de animal, aconteceu um surto de mortandade de animal, um surto de mortalidade, aí você tem que aplicar uma vassoura de fogo imediatamente. Mesmo que tenha sido feito uma vassoura de fogo recente, você faz novamente. Como vocês estão vendo aí, chama também de lança-chama, atrela nesse tubo a um botijão e faz a queima do chão, passa nas paredes. Com isso você elimina o foco que tenha de agente patogênico. Ok? Aí, repetindo mais uma vez aquilo que eu falei anteriormente, a limpeza das instalações deve ser realizada pelo menos uma vez ao dia. A retirada da matéria orgânica, que são fezes misturadas com urina e resto de comida, porque o resto de comida, a sobra, é matéria orgânica, do piso e dos cofres e bebedouro, deve também ser retirado diariamente. Aquilo que eu falei, sobra de comida que ficou lá no corpo, tu tem diariamente que tirar. E também tem que fazer a limpeza do material que tu usa diariamente. As pás, as buchas. Bucha é aquilo que você passa lá dentro do bebedouro ou do tanque. As espátulas, esse material deve ser limpo e deve ficar lá num campo reservado para ser usado exclusivamente no centro de manejo. O camarada precisa de uma pá para usar lá no outro local da fazenda. Não é aquela pá que você usa no centro de manejo. Você arranja uma outra e aquela dali é só para o uso exclusivo do centro de manejo. Para quê? Para não estar trazendo agente patogênico de lá para cá. Bom, dito isso,
nós vamos ver o seguinte: você precisa ser uma pessoa observadora, para, ao olhar para o rebanho, não olhar só superficialmente. Você tem que olhar para o rebanho e procurar verificar alguma anomalia que possa estar existindo. Então é o seguinte: o animal sadio, quando você olha para o animal e o animal está sadio, primeiro ele tem vivacidade. O que é vivacidade? O animal está esperto, o pelo é brilhante, não tem pelo arrepiado, não tem diarreia, se você chega perto dele, ele se movimenta. Então, isso é um animal que está com característica de um animal sadio. O apetite, normal. O animal, quando você põe a comida no coxo, ele vai para o coxo comer, não fica separado, num pé da cerca, num canto. Pelos lisos e brilhantes. Aquilo eu acabei de falar. O pelo do animal é um fator que pode lhe dar uma dica sobre a saúde dele. O animal tem que estar com os pelos lisos e brilhantes. Se você verificar a temperatura, ela deve estar variando entre 38,5 e 39,5, senão ele está febril. As fezes não pode ser diarreia, as fezes tem que ser, fezes de ovinho e capim tem que ser em forma de bolotinha. E a urina, coloração amarelada. O animal deve ruminar. Se ele não rumina, se ele come e não rumina, ele está com problema. E o desenvolvimento corporal deve ser compatível com a idade. Não é aquele animal que está, por exemplo, com 6 meses e tem o tamanho de um cabrito de 3. Então, essas características são algumas, é um elenco de características que você pode olhar. Você não vai ver tudo isso ao mesmo tempo. Você não vai chegar lá com o termômetro olhando a temperatura de todos os animais. Você vai usar o termômetro quando você nota que aquele animal está doente, aí sim. Aí você vai usar o termômetro para poder ver se ele está febril, se ele tem alguma infecção. Mas, de maneira geral, esse olhar que você dá superficial, dá para você avaliar, fazer um diagnóstico clínico se o animal está ou não doente. O sadio. E o inverso é o animal doente. O animal doente, ele fica triste, em vez de estar com vivacidade, ele fica triste, abatido, os olhos brancos, ou seja, anêmico. É uma das características da verminose. Quando você abre o olho do animal, você vê o olho branquinho da cor de algodão, se isola do rebanho, em vez de ele ficar junto com o rebanho, normalmente se isola, diminui o apetite. Lá nós vimos que o animal sadio come normalmente. Ele diminui o apetite ou tem um apetite depravado. O que é o apetite depravado? O apetite depravado é o animal comer aquilo que normalmente ele não come. Por exemplo, o animal comer areia. O animal fica roendo barro. Então, isso a gente chama de depravação do apetite. Ele está comendo algo que não é o normal. Temperatura, nós vimos lá a temperatura do animal normal, aqui está acima de 40 graus. Fezes pastosa com diarreia. E pode essa diarreia ter mau cheiro e presença de sangue. Quando o animal está com coccidiose, nós vamos ver mais na frente, com coccidiose, uma das características da fezes é essa, é o mau cheiro e a presença de laivo de sangue na fezes. Bom, aí mostra para vocês os animais, alguns animais doentes. Olha o estado corporal. Tu olha logo, tu vê o estado corporal do animal. Essa ovelha preta, o cidadão aí está fazendo a cura da pata dianteira dela. Ela deve estar com a polodermatite. Então, quando ela está com polodermatite, que é uma inflamação na região do boleto e região interdigital, aí você tem que fazer o tratamento usando formol a 10%. Aí você faz a mistura do formol para passar. Aí o que ele fez? Colocou dentro dessa garrafa e colocou a pata do carneiro, um carneiro não, uma ovelha, colocou a pata do carneiro dentro.
Olha como ele está magro. Isso significa que ele não está andando na pastagem para procurar alimento. Fica mais parado, porque ele sente dores. Aqui em cima, do lado direito, na fotografia do lado esquerdo, esse animal branco, você vê que ele está com problema de ectema contagioso. Olha a boca dele, como está, é também conhecido como boqueira. E aí embaixo nós temos as cabrinhas Sami, algumas Sami, outras mestiças, também com problema de casco. Bom, para resolver o problema das doenças, a gente pode, como nós dissemos anteriormente, você pode fazer a profilaxia e pode fazer o tratamento curativo. A profilaxia é você evitar a doença. Curar é quando a doença já existe e você vai aplicar o medicamento. Então, a profilaxia você faz usando aplicação de vacina. Normalmente você vai aplicar a vacina. E a cura você vai utilizar medicamento. Normalmente isso deve ser feito com a orientação de um médico veterinário. A nossa profissão, vocês serão em breve zootecnistas, eu sou agrônomo, nós não temos formação para cuidar de saúde de rebanho. A gente passa isso para vocês, porque no campo, às vezes você não tem um médico veterinário ao seu lado e você tem que ter algum conhecimento para resolver o problema. Mas normalmente o médico veterinário é o profissional adequado para cuidar da medicação da saúde do rebanho. Os medicamentos, eles podem ser aplicados via oral, na boca do animal, pode ser aplicado via parenteral, ou seja, injetado, pode ser aplicado via tópica, ou seja, sobre o tecido, e por um que é sobre a pele. Depende do medicamento que você vai aplicar na forma que vem na bula. Não te preocupa com isso, porque lá na bula diz se é via oral, se é via injetado, se é para colocar sobre o tecido ou é sobre a pele. Aí você está vendo nessa fotografia duas aplicações via intramuscular. Uma está sendo aplicada no pescoço do animal, outra na nádega do animal. Quando você vai aplicar medicamento via injetável, você procura a região que tem mais carne, que tem mais músculo. Não é para procurar que é mais ossuda. Você procura que tem mais músculo para facilitar. E na foto da direita, você está vendo uma aplicação via oral. Aí com certeza deve ser um vermífugo. O interessante é que quando você aplica via oral, você deve aplicar no canto da boca do animal. Por que você não deve aplicar no meio da boca do animal? Porque tem os dentes. O dente incisivo faz com que haja uma dificuldade. O animal fica mordendo a seringa. Então, se você coloca no canto da boca, há uma facilidade de aplicação. Ok? Bom, um cuidado que você tem que ter lá com os equipamentos e medicamentos lá do seu centro de manejo é, primeiro, esterilizar o material com água fervendo. Esse material que a gente fala é o quê? São as seringas, as agulhas. Você tem que esterilizar. Sob pena de você ter que aplicar em cada animal, você substituir a agulha, ser uma agulha diferente. Aí não dá porque sai caro demais. Então o mais correto é você fazer a esterilização da agulha. Não deve colocar dentro só água para ferver. Não coloca desinfetante. Não coloca desinfetante. Os medicamentos devem ser guardados num lugar limpo e arejado. Você deve ter lá um estantezinho. Não precisa ser uma coisa bonita, suntuosa. Uma estantezinha simples, onde você coloca o medicamento. Quando você precisa, você vai direto e já sabe onde estão os medicamentos. E uma outra coisa, você está vendo aí na foto da direita,
deve dar destino correto aos materiais utilizados. Nós já falamos anteriormente, quando você faz uma aplicação de medicamento, você vai envolver seringa descartável, você vai envolver algodão que você usa, luva. Esse material, quando chega no final, você bota dentro do saco em plástico, como você está vendo aí, para queimar mais fácil. Se é um material que queima, põe um pouquinho de álcool em cima, queima. Se não, tu descartar no local correto para evitar a contaminação do ambiente, ou mesmo a pessoa se furar com a agulha dessa aí. Bom, aqui eu estou colocando para vocês o quadro das principais vacinas que você aplica em ovinos e caprinos. A vacina antirrábica. Vacina antirrábica é vacina contra a raiva. Você deve consultar a Defesa Sanitária Animal. Porque é o seguinte, do local onde você está. Porque, normalmente, vacina contra a raiva, a gente aplica em bovino. Ovinos e caprinos, eles são considerados animais sinaleiros. O que é um animal sinaleiro? É um animal que pode pegar a doença e ele serve de sinalização que a doença está na área para se aplicar no bovino. Por isso que você tem que consultar a defesa sanitária do local que está trabalhando. Os animais jovens, você deve trabalhar entre 4 meses de idade e dar um reforço 30 dias depois. Agora, clostridiose. Clostridiose, essa é uma vacina que você não pode deixar de aplicar no seu rebanho. Às vezes você não aplica para poder fazer uma economia, mas se torna uma economia de palito. Porque basta morrer um animal para cobrir todo o preço da vacina que você vai aplicar no rebanho. Então, é uma vacina que você deve aplicar anualmente. Nas fêmeas, você deve aplicar no 4º mês de prenhez, porque ela já leva um pouco a resistência para a cria, embora que depois você tenha que vacinar a cria. Os animais jovens, você vacina com 2 meses de idade e dá um reforço 30 dias depois. A fêmea adulta é uma vez por ano. Aliás, os animais adultos, uma vez por ano. E existem outras vacinas que não são tão usadas, que é o ectima contagioso, também chamado de boqueira, a vacina da linfadenite caseosa e a vacina contra a polidermatite. Essas vacinas elas existem, porém, elas não têm uma eficiência 100%, ok? Não tem eficiência 100%. Mas alguns produtores mais evoluídos, eles trabalham com essa vacina. A nível de sertão, muito dificilmente você vai encontrar alguém que trabalhe com isso. Não é porque a vacina não sirva, é porque a eficiência é baixa e também essas doenças, elas praticamente não causam morte. Traz problema para o animal, mas não causa morte. Por isso, não dá muito prejuízo e o pequeno produtor normalmente não usa. Bom, agora nós vamos conversar com vocês aqui sobre as principais doenças parasitárias e infecto-contagiosas. Existe uma gama muito grande de doenças. Ovino e caprino não é um animal que adoece muito, não. Ele adoece relativamente pouco. Então, mas as doenças mais comuns que surgem em ovino e caprino, você vai se encontrar com elas quando estiver aí no campo, são essas. As parasitárias, a verminose, a cocciose, também chamada de eimeriose, as sarnas, que tem a sarna psiróptica e a sarna demodésica, a pediculose, que é a mesma coisa que piolho, e as mias, que é a mesma coisa que bexiga. Essas são doenças parasitárias. Existe as endoparasitoses. Quem são endoparasitoses? Parasitose interna, verminose e coccidiose. Quem são ectoparasitoses? As parasitoses externas, sarna, piolho e mias. As
As doenças infecto-contagiosas, a principal delas, a mais comum nos rebanhos, é a linfadenite caseosa, também chamado mal do caroço, a mamite, o ectima contagioso, também chamado de boqueira, a caia, e a paulodermatite. Ok? Repito, existem outras doenças? Pode existir, só que muito raramente elas vão acontecer. Bom, vamos começar agora conversando sobre verminose. Vamos começar conversando sobre verminose. Verminose, pessoal, é uma endoparasitose, pode ser mular, e é a doença mais importante que ocorre em ovino e caprino. Por que é a doença mais importante? Porque é a que causa maior mortalidade nos animais. 80% das mortes que ocorrem nos ovinos e nos caprinos, aqui na região Nordeste, é causada por verminose. Então, de cada 100 animais que morrem, 80 morrem por verminose. Então, ela é uma doença muito importante, porque ela causa muito prejuízo. Qual o agente causal da verminose? São nematóides gastrointestinal. Nós vamos ver aqui na frente que o animal adquire esses nematóides, as larvas desses nematóides, quando ele vai pastar. Existem sintomas clínicos, que são os sintomas clínicos. Sintoma clínico é aquele sintoma que tu olha para o animal e vê. Então, existe a diarreia, anemia, o animal fica com as mucosas despigmentadas, sem sangue, pelos arrepiados, edema submandibular. Edema submandibular, também chamado de papeira, é um nódulo embaixo do maxilar inferior, desculpa. Então, esses são os sintomas mais comuns da verminose. Quando ele está com edema submandibular, o animal está com edema submandibular, dificilmente ele vai escapar. Mesmo você entrando com a vermifugação, dificilmente ele vai escapar. Às vezes, o animal está com vermes, com verminose, mas não desenvolve os sintomas. Então, a gente diz que ele está com a verminose na forma subclínica. O que é uma doença subclínica? É a doença que você tem essa doença, mas os sintomas não são expressados. Mas mesmo na forma subclínica, a verminose causa prejuízo, porque ela causa o desenvolvimento retardado, o animal cresce devagar, baixa a produção leiteira, se for uma fêmea, ela produz menos leite, e baixa a fertilidade das fêmeas. Ora, veja bem, além dela matar, quando a verminose está mais acentuada, ela pode também trazer prejuízo, retardando o crescimento, o animal pesa menos dinheiro. Baixa a produção de leite, baixa a fertilidade, então prejuízo para o animal, para o produtor. Por isso, essa doença, nós técnicos, temos que controlar. Ninguém cura a verminose, a gente controla a verminose. Para isso, você tem duas maneiras de ver se o animal está com verminose. Primeiro é através do diagnóstico clínico. O diagnóstico clínico é aquele que nós falamos lá em cima. Diarreia, anemia pelo arrepiado, edema submandibular. Porém, a maneira mais precisa de você saber se o animal está ou não com verminose é o diagnóstico laboratorial. E o diagnóstico laboratorial é feito através da contagem de OPG, ovos por grama de fezes. Como é feito isso? Você coleta a fezes dos animais, aí você não vai coletar as fezes do rebanho todo. Pessoa, tu tem 200 animais, 300, você faz uma coleta de 10% do rebanho. Logicamente, tu vai pegando aqueles animais que tu já
desconfia que ele esteja com verminose, já tem algum sintoma clínico. Você, com a mão enluvada, mete o dedo no reto do animal, tira 3 ou 4 bolinhas daquela de fezes, coloca dentro de um saco plástico, etiqueta e em seguida coloca dentro do isopor com gelo. A partir dali, depois que você fizer a coleta total do rebanho, aí vai para o laboratório e lá no laboratório eles fazem a contagem de OPG. Com isto, ele te diz o seguinte: o teu rebanho está na hora de vermifugar ou não? Se não, deu um OPG baixo. Se der um OPG menos de 500, você não está na hora ainda de vermifugar. Porque se você vermifugar, você, além de gastar dinheiro, se você ficar todo o tempo vermifugando, você, além de gastar dinheiro, você está aumentando a resistência dos vermes aos princípios ativos. E aí não é uma boa. Porém, eu devo dizer a vocês que, a nível de campo, muito dificilmente vocês têm laboratório disponível. A gente tem aqui na capital e nas cidades maiores do interior. Mas quando você pensa na maioria esmagadora das cidades, não tem. E aí a gente tem que partir para um calendário que a Embrapa determinou aqui para a região Nordeste. Nós veremos em seguida. Aqui nessa foto, estou mostrando para vocês como é que se faz a transmissão da verminose. Então, olha o seguinte, está esse bodinho, ele está aqui na barriga dele, tem os vermes adultos, eles põem. Na hora que ele põe, olha, rapaz, na hora que ele põe, as fezes, ele vem na fezes, o ovo vem na fezes, cai aqui no solo, cai aqui no solo, tá certo? E aí, quando ele cai no solo, se existir condições de umidade e temperatura, eles eclodem. Eles eclodem e se tornam lava. A lava tem o primeiro estágio, depois ela cresce um pouquinho, vem segundo estágio, ou seja, cresce mais um pouquinho, e finalmente ela se torna lava infectante. Aí o que é que ela faz? Ela vai lá para a ponta da pastagem. E o animal, quando vem comer o pasto, a lava está na pontinha da pastagem, ele engole a lava com pasto e tudo. E aí, quando ela chega dentro do organismo do animal, a lava, aí ela vai crescer, às custas dos nutrientes do animal, vai crescer, se reproduzir, e aí o ciclo se fecha. Então, o que a gente tem que fazer é quebrar esse ciclo. Porque enquanto tiver animal com verme na pastagem, vai ter sempre lava disponível para poder contaminar, desde que tenha condições de elas eclodir. Para o ovo eclodir, ele precisa de umidade e temperatura. Aí vem um ponto que nós vamos verificar aqui. A Embrapa, ela propôs esse calendário para a gente resolver o problema de verminose aqui na região Nordeste. Então, o que é que ela fez? Fez um experimento, claro, e ela propõe o seguinte: a primeira vermifugação, você, vamos imaginar que você vai começar a controlar a verminose de um rebanho. Você faz a primeira vermifugação em julho ou em agosto. Vocês sabem que julho e agosto é o final da nossa época chuvosa. Aí, vamos pensar num vermífugo que tenha 80% de eficiência. 80% de eficiência. Todos os vermífugos dão isso aí. Tem uns que dão até mais. 80% de eficiência. Então, imagina um animal que tem 1000 vermes. Quando você aplica esse vermífugo, 800 vermes morrem, sobram 200. A eficiência é 80%, 800 vermes morrem, sobram 200. Esses 200 que ficam produzindo ovos. Ocorre que quando esses ovos caem no solo, eles não eclodem, porque não tem umidade no solo.
não tem umidade do solo. Então o animal não se reinfesta, não tem aquela lavazinha lá na ponta da pastagem. Aí você vem em setembro ou outubro, se tu faz uma em julho, tu faz a segunda em setembro. Se tu faz em agosto, tu faz a segunda em outubro. Aí tu faz a segunda vermifugação. Na segunda vermifugação, 80% de eficiência, 80% de 200 são 160. Sobra só 40 vermes. E eles continuam pondo. Só que em novembro e dezembro não tem água no solo. E os ovos que eles põem não eclodem. E aí, quando chega no final de dezembro, tu faz a terceira vermifugação. 80% de 40 dá 32. Sobram 8 vermes. Então, o animal que tinha 1.000 vermes em julho, ele chega a dezembro com apenas 8 vermes, que não interfere de maneira nenhuma na produção dele. É uma parasitose que não vai interferir na produção de maneira nenhuma. Aí, quando chega dezembro, vai começar a época chuvosa. Vem janeiro, fevereiro, que esses 8 vermes que estão pondo, os ovos vão caindo no solo e vão eclodindo. E aí vai ter lava para poder reinfestar. Aí, quando chega em março, que é no meio da época chuvosa, faz a quarta vermifugação. Quando tu faz essa quarta vermifugação em março, aí vem abril, maio, junho, julho, novamente. E aí forma-se um ciclo. Isso, não sei se deu para você entender bem, esse foi um trabalho feito pelo CNPC, aqui para a região Nordeste, e que deu resultado excelente. Para a gente que vai para o campo, esse esquema é um esquema bom, porque a gente fica independente de laboratório, embora que a gente gaste mais vermífugo, porque pode ser que nem precisasse a gente estar dando tantas doses de vermífugo a esses animais. Mas como a gente não sabe, segue esse esquema e está garantido para você que os seus animais não vão morrer de verminose e não vão ter também problema de perca de peso ou perda de produção leiteira no caso das fêmeas. Bom, aqui é só mostrando aquele esquema lá, agora de uma maneira diferente. Olha, vê lá. Você está fazendo as vermifugações. Está aqui o período seco do lado direito, o período chuvoso do lado esquerdo. Onde tem uma seringazinha dessa aí, é onde tu fez a vermifugação. Aí tu faz a primeira vermifugação, aí junho, julho, 60 dias depois tu faz a segunda, mais 60 dias depois tu faz a terceira. Sempre no período seco, que é para poder não haver reinfestação. E quando chega lá em março, janeiro, fevereiro e março, tu faz a quarta vermifugação. Então, esquema de vermifugação estratégica. Essa vermifugação, esse esquema é um esquema, digamos assim, preconizado pela Embrapa, e com ele, você aplicando direitinho, não tem perigo de o seu rebanho vir ter problema de verminose. Agora, uma coisa que eu quero já adiantar para vocês. Você tem que ter o cuidado de mudar o princípio ativo. Aqui na frente eu vou falar para vocês sobre o princípio ativo. O princípio ativo é o elemento que elimina o verme. Se você deixar sempre o mesmo princípio ativo, aplicar sempre o mesmo princípio ativo, o verme vai adquirir resistência. E aí, porque quando tu aplicou a primeira dose, morreu 800, sobraram 200. Aqueles 200 que sobraram já passaram por aquele princípio ativo. Se tu ficar repetindo sempre aquele princípio ativo, aí depois, para eles aquilo não vai valer mais nada, porque eles já se acostumaram. Bom, aqui é um método que é chamado método FAMACHA. Esse método foi desenvolvido lá na África do Sul e é um método muito bom, não está muito difundido aqui no Brasil ainda, não está muito difundido, porque ele é um pouco trabalhoso. Mas tu vê o seguinte, no método FAMACHA, você só vai vermifugar o animal que está anêmico.
Você vai pegar animal por animal, vai olhar a mucosa ocular e vai verificar se está anemia. Olhando aí para essas fotos, você está vendo que o branco do olho do animal está totalmente sem presença de sangue. Isso mostra o animal com alta carga verminótica. Então, esse animal precisa ser vermifugado. Aqui do lado esquerdo, tem essa cartelazinha que te mostra, e se você, com o tempo, com a vivência, você vê isso com facilidade. Aí veja o seguinte, a primeira foto, lá de cima, a mucosa ocular está bem vermelha. Então, o animal está ótimo, não vermifuga. A segunda foto, de cima para baixo, a mucosa já não está tão vermelha quanto a primeira, mas ainda está aceitável. Você também não vermifuga. Quando chega na terceira, aí você já fica na dúvida. Olha que ela tem ainda um pouquinho de laje de sangue, ainda tem umas manchinhas de sangue, mas já muito pouco. Aí você fica na dúvida. Vermifuga ou não vermifuga? O bom é vermifugar. Mas se você não vermifugar, aí vai vir a quarta foto, onde está já muito branco. Aí o animal já está em perigo. E finalmente, na última foto, está totalmente branco. Aí já é fatal. Ou você vermifuga ou o animal morre. É exatamente o que está sendo mostrado nessas três figuras que você está olhando. Qual a vantagem desse método? A vantagem desse método, primeiro, é que você economiza vermífugo. Existem animais que são resistentes à verminose. Não são todos os caprinos, todos os ovinos não são iguais, não. Tem uns que são mais resistentes do que outros. E quando você vai vermifugar por aquele método da Embrapa, por aquela sugestão da Embrapa, você vermifuga todo mundo. Todo mundo. Que esteja precisando ou não. Porque o vermífugo, se não fizer bem, não faz mal. Já que não, você só vermifuga quem você avalia que está precisando vermifugar. Agora é um método mais trabalhoso, vai mais vagarosamente, e você tem que ter uma experiência para olhar para essa mucosa ocular e dizer, está na hora ou não está. Não é uma coisa também tão difícil, dá para você, com a vivência, rapidamente você aprende a fazer isso com facilidade. Bom, aqui a gente vai chamar a atenção de vocês de alguma coisa que eu já falei anteriormente. Quando você deve sempre vermifugar o rebanho, quando você vai trocar o rebanho de área. Você está com o rebanho aqui no piquete, vai mudar para um outro piquete. Piquete é uma área dentro da fazenda. Você deve vermifugar para poder não levar ovos para a área nova. Ele está indo para a área nova, que não tem verme lá, porque não tem ninguém lá. Aí, se ele for para lá e for com verme, ele vai contaminar a área. Então, você sempre deve, ao trocar de área, fazer uma vermifugação preventiva. Trocar anualmente o princípio ativo. Já falei para vocês. Tem que trocar o princípio ativo para evitar que o verme adquira resistência. Não fazer vermifugação desnecessária. Aquele camarada diz, não, vou vermifugar todos os meses. Eu quero saber se o meu rebanho vai morrer de verminose, vou vermifugar todos os meses. Isso aí é uma tomada de decisão totalmente errada. Você pode fazer o FOMARCHA para vermifugar menos, mas não vermifugar todos os meses. E fazer o seguinte, quando você trabalha com um rebanho que tem controle de cobertura, o sistema intensivo, com monta controlada, você deve vermifugar as fêmeas 30 dias antes do parto. É uma medida salutar. Aí embaixo tem alguns princípios ativos. Não existe só isso, existe uma quantidade enorme. Coloquei aí os mais comuns.
o ivermectin, o albendazole, o levamisol, o febendazole e o oxfebendazole. Esse nome são o nome do princípio ativo. Quando eles são usados por um laboratório, cada laboratório põe seu nome comercial, seu nome de fantasia. Por exemplo, a ivermectina, que é um produto altamente usado, já foi altamente usado. Tem laboratório que fabrica o Ivotan. Ivotan tem como princípio ativo a ivermectina. Tem outro laboratório que fabrica o Ivonec. O Ivonec tem como princípio ativo a ivermectina. Então, tu tem que ter cuidado. Às vezes a gente chega no sertão e pergunta, você muda o princípio ativo? Não, doutor, mudo. Aí ele traz Ivotan e Ivonec. São dois nomes comerciais diferentes, mas o princípio ativo é o mesmo. Então, ele não fez nada. Então, quando você vai comprar um medicamento para verminose, você tem que se basear no princípio ativo e não no nome comercial. Bom, aí mostrando algumas fotos de aplicação de vermífugo, via injetado, aquela mesma foto que você já viu lá atrás, no pescoço e na nádega do animal, e aqui na boca do animal. A pistola, esse instrumento que a gente usa para aplicar o vermífugo via oral, a gente chama de pistola, tem esse bico compridinho que você está vendo aí, que é o bico dosador, e você coloca no canto da boca do animal. Veja aí nas duas fotos. Essa foto da direita, ele está começando a introduzir a pistola, e na segunda já introduziu todo o bico dosador. Bom, vamos agora ver a segunda endoparasitose, que é a coccidiose. A coccidiose, ela é causada por um protozoário do gênero Eimeria, por isso também ela é conhecida como eimeriose. Lá, a verminose, vocês estão lembrados que não é protozoário, aqui é um protozoário. Muito bem. A coccidiose não é uma doença muito comum de ovinos e caprinos. Ela ocorre principalmente em animais jovens, até os 6 meses de idade. E muito dificilmente ocorre em animais adultos. Mas quando ela ocorre, o sintoma clínico é parecidíssimo com o sintoma da verminose. O animal tem diarreia, só que essa diarreia é com filamento de sangue. Na verminose não, é só diarreia. Aqui é diarreia com filamento de sangue e também fétida. O animal perde peso, tem falta de apetite, crescimento retardado, enfraquecimento e até mesmo a morte. Então, esses são os sintomas clínicos da coccidiose. No campo, pessoal, fica muito difícil você fazer um diagnóstico clínico se o animal está com coccidiose ou está com verminose, porque os sintomas são parecidos. É pelo arrepiado, falta de apetite, diarreia, crescimento retardado. Só o detalhe que faz com que você feche, que é coccidiose, é se na fezes tiver sangue e ela for fétida. Isso, com a vivência, a gente aprende. Na realidade, aqui você precisa do diagnóstico laboratorial para ter a certeza. Bom, aqui estamos mostrando para vocês animais com coccidiose. Olha aí a região perineal deles, toda suja, mostrando que eles estão com verminose. Essa cabra branca aqui, aqueles carneiros lá em cima, aquele pretinho que está lá deitado, triste. E o medicamento aí é um coccidiostático, que é a base de sulfa. Então, existem vários no mercado, existem vários coccidiostáticos. Esse pacote que está mostrando aí é o Coxifin. Coxifin, que é lá do laboratório Ouro Fino. Mas não tem só isso, tem vários outros coccidiostáticos. Aí, o tratamento
Lá na verminose, você usa vermífugo. Aqui você usa um medicamento à base de sulfa. Esse medicamento é pó solúvel. Você dilui esse pó na água, conforme a bula, você dilui e aplica via oral no animal. Essa aplicação é por 5 dias seguidos. O que é chato é isso, é porque você tem que aplicar por 5 dias seguidos. Aí você pode perguntar, e se for um rebanho grande, um rebanho de 100 animais, 200 animais, como é que eu vou fazer isso? Você deixa o rebanho preso no centro de manejo e pega o tanque onde eles bebem, ou no caso, se for uma caixa d'água que forneça água para os bebedouros, você calcula o volume da caixa d'água e dilui o coxiostático dentro da água da caixa d'água. E fica descendo para os tanques e os animais vão bebendo só aquela água com o coxiostático durante 5 dias seguidos. E aí você coloca a alimentação no coxo. O volumoso, que seja verde, picado, silagem ou feno, você coloca no coxo. Então, resumindo, é a maneira de você aplicar para todo o grupo, sem ter que pegar individualmente. Se for um rebanho pequeno, se for uma quantidade pequena de animal, aí você aplica na pistola. Agora vamos para a zectoparasitose. A zectoparasitose, nós vamos começar aqui por sarnas. Existem 2 tipos de sarna que contaminam os ovinos e os caprinos. A ectoparasitose sarna é causada por ácaros, são ácaros. Esses animais, eles podem contaminar, esses ácaros podem contaminar as orelhas do animal, que a gente chama então sarna psiróptica, e pode contaminar também a região dorsal do pescoço do animal, perfurando a pele e se encapsulando embaixo da pele, que a gente chama então de sarna demodésica. Então existem 2 tipos de sarna que ocorrem em caprino: sarna psiróptica, quando os ácaros preferem o pavilhão auricular, preferem as orelhas, e sarna demodésica, quando os ácaros perfuram a pele e se encapsulam embaixo da pele. Como ocorre a contaminação? A contaminação ocorre entre animais, tá certo? Entre animais. Você tem um animal que está com sarna, se encosta no outro, e aí vai ocorrer a contaminação. Qual o sintoma? Como é que você sabe que o animal está com ácaro, está com sarna? Primeiro, forma-se uma crosta. No local que está com a sarna, no caso aí, pavilhão auricular, forma-se uma crosta que nada mais, nada menos é do que um aglomerado muito grande de ácaro. Se você tirar aquela crosta e colocar no microscópio ou numa lupa, você vê lá milhões de ácaros se movimentando. Então, os ácaros se juntam e formam uma crosta. E isso causa ao animal inquietação, coceira. Eles normalmente coçam com as patas, esfrega na cerca, nas paredes, e pode vir, então, ocorrer ferimentos. Para você controlar, a primeira coisa é evitar entrada de animais doentes no rebanho. Sempre que você for adquirir animais, mas aí não é só sarna, é qualquer doença. Quando você vai adquirir um animal que vem para o seu rebanho, você tem que ter todo o cuidado de observar o animal, e depois, quando ele chega no seu rebanho, você tem que fazer a quarentena. Essa é a coisa que nós estamos fazendo agora, a quarentena, que é deixar separado por um tempo, para ver se alguma doença que ele traz se manifesta, para você evitar que essa doença entre no seu rebanho. Além de você evitar entrada de animais doentes, se por acaso algum adoecer, você procura isolar. Você isola esse animal doente e começa o tratamento.
Como é que você vai tratar? Tira as croças, aí você tem que ter cuidado, tem que trabalhar com as mãos enluvadas, com EPI, direitinho, porque isso pode pegar na pessoa que está trabalhando. Pode pegar. Então você tem que trabalhar com cuidado. Então você tira as croças, depois faz uma solução com acaricida, você vai na farmácia veterinária, compra uma acaricida. Acaricida é o quê? É um produto que mata ácaro. Mistura com óleo, uma parte de acaricida para 3 de óleo. Uma parte de acaricida para 3 de óleo. Por que você tem que botar óleo? Para poder ficar pegajoso. Porque se você colocar só a acaricida, ele bate em cima e escorre. Então você mistura com óleo e pincela. Tem um pincelzinho, você tem um pincelzinho e pincela aquilo. Você vai fazer isso de 2 a 3 dias seguidos e aí vai resolver o problema. Ok? Pronto, olha aí a foto, mostrando os ácaros. Olha aí o pavilhão auricular desse animal. Parece o nariz do animal, o pavilhão auricular. E por que está no nariz? É porque ele fica se coçando, batendo nas orelhas, e aí passa também para o nariz. Nós preferimos o pavilhão auricular. Se você olhar para essa foto da direita, bem em cima, você vê que o pavilhão auricular desses 2 animais que tem aí está cheio de ácaro. Chega a estar branco. Mas esse animal se coça, se esfrega nas cercas, bate com as patas, e aí passa para outra região do corpo. E agora vamos falar da sarna demodésica. Também causada por ácaro, ou a contaminação é feita da mesma maneira da outra, através de contato com animais doentes. E os sintomas, quais são os sintomas? Os sintomas anterior são crosta. Aqui não, é o aparecimento de pequenos nódulos sob a pele, ou seja, embaixo da pele. O ácaro fura a pele, se encapsula embaixo da pele, formando nódulos. Essa doença, ela inutiliza a pele do animal. Inutiliza por quê? Porque ela faz vários buraquinhos e depois, quando essa pele for ser trabalhada, ela for ser curtida, ela vai mostrar aqueles buracos. E o que inviabiliza essa pele para fazer um casaco de pele, um sapato, uma sandália. Então, inviabiliza a pele do animal. O controle é similar ao da sarna psirótica. Aqui é o seguinte: você vai fazer, como controle, evitar a entrada de animais doentes na propriedade e isolar os animais doentes. Pronto. O tratamento: aplicação de medicamento à base de ivermectina. Olha aí a ivermectina. A ivermectina, além de servir para a verminose, controlar a verminose, ela controla também esse ácaro. Aí você faz a aplicação via injetável e resolve o problema. Outra maneira também que você pode resolver é dar banho ou pulverização com solução sarnicida. Olha aqui essa foto desses animais, olha como eles ficam magros, e aí você diz, por quê? Porque o ácaro, ele é um parasita, ele está sugando os nutrientes que esse animal está tirando da alimentação. Então, todo parasita, o que ele traz de ruim é isso, é porque ele tira os nutrientes do animal e, consequentemente, a produção é comprometida. Agora vamos falar sobre piolho, pediculose. Piolho não dá em ovino, não tem problema de piolho em ovino, mas em caprino é um fato que pode ocorrer. O sintoma da pediculose é irritação e escarificação da pele. Espero que ninguém aqui tenha tido piolho, mas nós humanos também temos piolho. Quando o sujeito tem piolho, ele fica coçando a cabeça
e perde a concentração, pois é a mesma coisa que ocorre com os animais. Eles ficam sentindo coceira, se esfregam nas árvores, nas paredes, nas cercas. Com isso, ocorre escarificação da pele. O que é a escarificação? É corte na pele. Os animais ficam com coceiras, ficam inquietos e perdem o apetite. Eles não se concentram para se alimentar. Controle. Olha lá, nós começamos falando nisso. Limpeza do ambiente. Limpeza do ambiente. E evitar contato entre animais contaminados. Se existe animais contaminados, aquela história, só compra animal com cuidado. E quando tu traz o animal do teu centro de manejo, bota esse animal em quarentena, deixa lá um tempo para ver se alguma coisa se manifesta para tu fazer o tratamento. O tratamento é banho, você banha o animal, esse banho pode ser por aspersão ou por imersão. Imersão é você mergulhar o animal dentro do tanque. E aspersão é você molhar com pulverizador. Esse você vai usar um produto à base de organofosforado e piretroide. Repete isso aí 10 dias depois da primeira aplicação. Por que tem que aplicar uma segunda vez depois de 10 dias? Porque o medicamento é pioricida, ele mata o piolho, mas ele não mata a lêndia. A lêndia, que é o ovo do piolho, ela não morre. Quando chega 8, 10 dias depois, ela eclode e se torna piolho novamente. Se você não aplicar uma segunda vez, o animal volta novamente a se infestar de piolho. Bom, aqui nós estamos mostrando a foto nas duas situações. Olha essa foto do lado esquerdo, o cara está dentro do tanque, ó. O cara está aí dentro do tanque, pegando o bode, um está lá na borda do tanque, o outro está dentro, pegando aí o animal e colocando dentro do tanque, para poder banhar. E do lado direito, tem esse rapaz com pulverizador costal e está dando o banho aí nas cabrinhas, ok? Bom, finalmente, vamos ver a última doença desse grupo, que são as bicheiras, ou mias. Vulgarmente a gente conhece por bicheira. Então, o que ocorre? Como é que ocorre a contaminação? Moscas depositam ovos ao redor de ferida. Só ocorre bicheira se tiver um ferimento. A mosca vem, deposita os ovos sobre o ferimento ou na borda do ferimento e após algumas horas as larvas eclodem. Aqueles ovinhos nascem as larvas. Elas penetram no tecido, se alimentam desse tecido e se desenvolvem dentro de um período de uma semana. Com a semana que elas estão se desenvolvendo, aí elas caem no solo para completar um ciclo. Porque, veja bem, quem põe é uma mosca, ela põe ovos. Esses ovos se transformam em larvas e essas larvas posteriormente vão se transformar em mosca. Ela passa um período no tecido do animal, se alimentando do tecido do animal e posteriormente cai no solo para completar o ciclo. Os sintomas da bicheira, ou mias, traumatismo no tecido, o tecido fica ferido, ele já tinha um ferimento, com a deposição da larva, essas começam a corroer o tecido, e inquietação do animal. O animal fica inquieto em função daquele monte de larva que está comendo o tecido dele. Como fazer o controle? O controle a gente faz o seguinte, da seguinte maneira. Primeiro, evita o traumatismo dos animais. Evitar traumatismo dos animais. Se o animal tiver algum ferimento, você tem que cuidar. Cuidar logo antes da mosca pôr. Quando você vai manejar o animal, por exemplo, brincar, dar brinco na orelha do animal, castrar, destornar,
cortar o umbigo, todas essas práticas de manejo, você em seguida coloca repelente. Você coloca repelente. Para quê? Para poder evitar a mosca pôr. Esse repelente ele tem a função cicatrizante e repelente. Ele cicatriza aquele corte que você fez e repele a mosca. E também ter o seguinte cuidado, observar sempre que possível os animais. Então isso é o seu tratador, você tem que instruir o seu tratador para diariamente ele correr o olho no rebanho. Quando ele vê um animal se coçando, batendo com a pata, aí ele já tem que ligar o desconfiômetro e dizer, esse bicho não está bem. Pegar o animal e olhar. Às vezes uma bicheirinha que está começando, ele aplica o larvicida, resolve rapidamente. Agora, se o cara abandona os animais, não olha, chega no centro de manejo, sai do centro de manejo e ele não olha, pode ser que de repente, 4 dias depois, uma semana depois, está lá uma bicheira muito grande. O tratamento a gente já falou, você aplica esse repelente larvicida, também conhecido como mata-bicheira, é muito eficiente, é eficientíssimo, aplicou a lava móvel rapidamente e para poder, digamos assim, apressar a cicatrização, você pode lavar o ferimento e retirar a lava. Se você aplicar só o repelente ou mata-bicheira, como queira, e deixa lá, vai ficar bom. Só que vai demorar mais um pouco. Se você aplica, depois que a lava morre, você lava e retira as lavas, você vai causar a cicatrização desse ferimento muito mais rapidamente. Aqui, nessa foto, a gente está mostrando a vocês algumas situações. Ó, esses 2 carneirinhos da esquerda foram descornados. Essa manchinha escura que você vê aí na cabeça dele foi o ferro quente que foi colocado sobre o botão de chifre. Olha lá para aquele de cima, está lá azulzinho. Aquele azulzinho ali é exatamente o repelente que foi colocado em cima. O sujeito destornou, já colocou o repelente para poder evitar que a mosca ponha. E aqui do lado direito você está vendo uma fêmea que está com um ferimento na região perineal. Também uma bicheira. Aqui você vê que a bicheira cresceu bastante, já a cauda, a cauda dela já foi toda corroída, pela lava. Então está uma bicheira enorme. Isso aí foi um descuido que ocorreu, ela deve ter ficado no mato, o plantador não viu, e você está vendo aí só as vértebras da cauda do animal. Isso é o que ocorre quando você não tem o cuidado de olhar para os animais diariamente. Ok, então a gente fica por aqui, nesse primeiro momento, e posteriormente a gente continua com essa mesma aula.